Amados irmãos e amigos, quero começar fazendo-te uma importante pergunta. Alguma vez já te perguntastes qual é tua posição em Cristo? Alguma vez já pensastes em como tu és chamado ou reconhecido no contexto bíblico? O tema de hoje é um tema que traz uma das palavras preferidas de Deus e que é usada por Ele para referir-se a nós, os seus filhos. E, ademais, uma das palavras que Ele usa para reconhecer nossa relação com Ele. Porque se há uma coisa que Deus ama profundamente, é relacionar-se conosco. Então, a palavra que trouxe hoje, a minha palavra-chave, a minha palavra preferida, é a palavra doulos. Esta palavra tem um profundo significado dentro do idioma original do Novo Testamento, que é o grego bíblico, e é conhecida sob várias diferentes apresentações. Eu vou apresentar algumas delas, apesar de que a maioria não coincide com a profundidade do termo doulos. Ok? Então vamos ver aqui alguns rapidamente. Você pode encontrar esta palavra doulos como servo, empregado, servente, servidor. E há outras palavras mais ou menos parecidas a essas aí. Porém, por que doulos não está nessa lista? A primeira explicação é que grego é um idioma muito detalhista, muito minucioso, e para cada termo existe uma tradução diferente, enfatizando algo a mais, sempre fazendo uma interessante diferença entre um e outro. Então, esses termos aqui, servo, empregado, servente, servidor, todos eles estão relacionados com servir ou trabalhar. Porém, nenhum deles com a profundidade que tem o doulos, porque o doulos, que é, na verdade, o escravo, assim se traduz doulos, tem uma conotação muito mais profunda e muito mais completa. E nós vamos ver aqui. Coloquei, então, não se pode traduzir servo, empregado, servente ou servidor por, assim como se traduz doulos, porque no grego comum, no grego popular, existem quase 10 palavras diferentes e específicas que representam cada um desses termos que eu coloquei aqui em cima. Ou seja, associar a palavra doulos com servo, empregado, servente e servidor não está correto, não combina, falando sobre o nível de completa interpretação, de uma interpretação correta, não coincide, não combina muito, não está no mesmo nível. Por quê? Por que não está? É a minha pergunta, certo? Por que doulos? Por que não coloco doulos aqui na lista desses 4 e outros que podemos encontrar? Por quê? Porque para doulos, para o termo doulos, a expressão mais exata, mais precisa, mais correta é a palavra escravo. Pero tu pensa, escravo? Eu não gosto dessa palavra. Não soa bem a palavra escravo porque estamos pensando com a nossa própria mentalidade. Estamos pensando em escravo ou escravidão fora de um contexto bíblico, ou seja, fora daquilo que Deus fez desde o início. Vamos ver se entendemos um pouquinho esse termo a partir de aqui juntos, tá bom? Então vamos ver aqui. Algumas observações. Primeira, o termo doulos, ou escravo, é usado exclusivamente para descrever o status ou atitude correspondente a um escravo. Ou seja, essa palavra escravo, ou a palavra doulos, é usada exclusivamente, com exclusividade. Algo exclusivo é algo para algo específico e nada mais. Então, exclusivo para descrever o status. O status fala do quê? Refere-se a quê? Eu penso que status fala de um nível social, certo? Em nossa sociedade atual, temos um nível alto, um nível médio e um nível baixo.
Se vamos pensar com uma mentalidade humana somente, diríamos que o escravo está dentro de qual status? Ele faz parte do status mais baixo. Vamos dizer assim, secularmente falando, ou seja, fora do contexto bíblico, então ele faria parte do extrato mais pobre, mais desprovido, mais assim desmerecido de uma sociedade. Então, o status fala de um nível social. A atitude fala do quê? Fala das nossas expressões, das nossas reações, do nosso modo de vida. Ou seja, de acordo com o status, é a atitude. Então eu quero, antes de passar para a seguinte, dizer uma coisa para vocês. Como servo, como filho de Deus, como os filhos que nasceram do Espírito de Deus, como aqueles que têm Deus por Pai, como é o nosso caso, nosso status já não é mais um status de pobreza. Já não é mais um status de miserabilidade, já não é mais um status de morte. Nosso status agora, na verdade, em lugar de ser baixo, apesar de que somos chamados de escravos, e vamos ver daqui a pouquinho por quê, apesar disso, fomos levantados do mais baixo de onde estávamos quando estávamos em nossos pecados, para uma posição mais alta. E vamos ver adiante, na seguinte sessão, que o versículo-chave para esse ponto diz assim, que o Senhor nos tomou desde abaixo, nos ressuscitou, nos arrancou dos nossos pecados e nos levantou, ou nos elevou e nos assentou em lugares celestiais, juntamente, ou seja, na mesma altura, juntamente que Cristo Jesus. Isso é um tremendo privilégio. Mudamos de status. Se antes estávamos pobres em nosso pecado, hoje estamos ricos, inclusive somos eleitos, somos chamados reis e sacerdotes. Não é assim? A Bíblia nos chama assim, e um dia reinaremos como reis com Cristo para sempre. A atitude fala do quê? Do nosso viver diário, das nossas expressões, das nossas palavras, do nosso caráter. Se eu vivo agora sob as leis ou as regras de um status elevadíssimo, cheio de bênçãos, então a minha vida vai refletir essas bênçãos. O meu falar, por exemplo, as minhas palavras já não serão palavras feias, nem ofensivas, já não serão palavrões, já não serão palavras de maldições, já não serão mentiras, já não serão nada dessas coisas. Ao contrário, a qualidade das minhas atitudes será 100% melhor, porque o homem velho já morreu em mim e agora quem vive em mim é Cristo Jesus. Esse primeiro ponto é importante para que tu possas entender o contexto do escravo mais adiante. Vamos ver então que a segunda observação diz que um doulos, ou um escravo, é aquele que faz um serviço que não é uma opção. Ou seja, o doulos de Deus, ou o escravo de Deus, aquele que foi resgatado desde o nada e posto lá em cima do tudo, aquele que foi tirado do pecado para uma vida de santidade com Deus, aquele que foi levantado da morte espiritual para viver com Ele para sempre. Esta pessoa está totalmente submetida, está totalmente sob o governo e direção de Cristo. Por isso, servi-lo ou viver para Ele não é realmente uma opção, alguns dizem uma obrigação. Eu não gosto muito dessa palavra neste contexto, porque não creio que combina muito. Eu diria que é um privilégio. É um privilégio conhecer ao nosso Deus, é um privilégio falar dele, é um privilégio falar com ele todos os dias, é um privilégio contar para ele os meus problemas, escutar dele as soluções, é um privilégio até passar pelas disciplinas dele, porque de vez em quando precisamos disso, quando fazemos algo errado, porque isso tudo mostra o quanto ele nos amou desde o início. Então, servi-lo, ou trabalhar para Ele, ou falar dele, ou fazer o ministério, ou servir ao Senhor, na verdade não é uma opção. Levando literalmente para a posição de um escravo, já sabemos através da história que um escravo nunca teve direito próprio. Um escravo, ele não, que eu saiba, nunca teve um quarto, nunca teve uma cama, um programa de televisão que gostasse mais, uma roupa melhor para usar, uma comida melhor que gostasse. Um escravo não tem
direito. Por isso não tem opção de escolher, porque ele não tem nada entre que escolher. Como escravo de Deus, creemos que todo o nosso ser, tudo que representa a nossa vida já foi entregue a Ele, inclusive nossos direitos. Por exemplo, se tu querias casar com aquela pessoa e Deus disse, não, não é a minha vontade, esta pessoa aqui é a minha vontade, ou então outra resposta qualquer, não temos o direito de discutir, dizer, Deus, por quê? Porque não temos opção de desobedecer, não temos esse direito de fazer o oposto do que Deus está decidindo por nós. A terceira é que sua vontade, ou seja, a vontade do escravo, está completamente sujeita ao seu amo e sob seu total controle. Ou seja, a nossa vontade já não é mais nossa. Não somos nós que decidimos quando vamos viajar, quando vamos comprar um carro, quando vamos mudar de casa. Não somos nós que decidimos que ministério vamos desenvolver na igreja ou no campo ministerial, porque afinal todas essas coisas pertencem ao Senhor. E Ele quer dar-nos não somente a sua opinião, mas também a sua plena direção. A nossa vontade está completamente sujeita ao nosso amo, que neste caso é Deus, e ademais estamos, ou devemos estar, sob seu total controle. Se não estamos sob o controle de Deus, irmãos, cometeremos erros. E por isso muitos de nós andamos frustrados, amargados de espírito, desesperados, às vezes até deprimidos. Por esse motivo, muita gente até pensa em se suicidar, ou seja, perdeu o controle completamente de tudo. Por quê? Porque tirou o controle das mãos certas, que é as mãos de Deus, para decidir sua própria vida. E isso nunca funciona, uma vez que já somos seus escravos. Então, a quarta aqui diz, um escravo, um doulos, é aquele que presta total dependência ao seu senhor. Neste caso, porque já não temos direitos, já não temos vontade própria, já não podemos governar a nós mesmos, nem controlar nossa vida, afinal estamos em sua total dependência. Não é assim? Dependemos de Deus para tudo. Primeiro perguntamos para depois tomar nossa decisão. Se o Senhor diz sim, abençoa, tudo bem. Se o Senhor abençoa e abre as portas, bem. Se não, não podemos cruzar através da parede, porque se Ele não abrir a porta, não podemos mover o pé dali. Não é assim? Estamos em total dependência dele. Agora, quando eu vejo que uma pessoa faz o que quer, frustra a sua vida basicamente em tudo, faz tudo errado, transgride o que Deus decidiu e até ofende e envergonha a Deus, então eu penso, bom, esta pessoa possivelmente não está vivendo como um doulos, não está vivendo em plena dependência de Deus. Por isso, em lugar de ganhar, está perdendo, e às vezes perdendo tudo. Ademais, por causa de tudo isso, porque não tem direito, não tem opção, não tem vontade própria, está em sua total dependência, se considera, afinal, uma propriedade de Deus, que está para seu uso exclusivo. Quando se fala de uso exclusivo, se fala somente para Deus. Deus é bastante exclusivista nesse ponto. Ele não é egoísta, ele é exclusivista, no sentido de que Deus não nos quer dividir com outro Deus. Por exemplo, existem pessoas que são muito obcecadas por determinadas coisas, por uma posição profissional, por exemplo, ou por ter muito dinheiro, ou por ter muita fama, ou obcecada por sua própria aparência, enfim, coisas assim. Às vezes, sem querer e sem perceber, essas pequenas coisas se transformam basicamente em nosso outro Deus. Eu oro para que Deus abençoe mais. O dinheiro que temos vai fazer isto, isto e isto. Ou seja, a dependência não está 100% no Senhor. Em parte está em outra coisa mais. E Deus disse que o doulos, ou aquele que é escravo de verdade, vive para seu uso exclusivo, seu uso, não meu, não de outra pessoa, mas o de Deus. Isto é, em essência, ser um escravo de Deus. Vamos ver em que texto podemos fundamentar tudo quanto estou falando. Existem vários textos que podemos usar, mas eu trouxe aqui Gálatas 5,13, que é um texto bastante lindo e muito profundo. Esse texto, em grego, disse aladiates agapes, do leuete alelos. Quando vemos esse texto, vemos duas ou três coisas bem importantes aqui.
Esse ala aqui é uma preposição. Pode ser porém, pode ser mas. Dia, através, é outra preposição, através de tes, amor. Agora veja a seguinte palavra, agapes. Agapes vem da palavra agape, que é o amor de Deus. Não é o amor do homem, não é o amor de qualquer coisa, é o amor de Deus. Em grego existem alguns términos para amor. O primeiro e mais importante é este, agape, que é o amor perfeito. Perfeito porque somente vem de Deus. O segundo é o amor filéu, que é o amor de irmãos, o amor filial ou fraternal. O terceiro é o amor eros, que é o amor sexual. Esses outros dois não estão aqui em questão. Temos somente este, que é o amor agape, gerando a palavra agapes para concordar com o artigo que está aqui na frente. Tes agapes, segundo é do leuete, que é a origem da palavra doulos. Estamos falando do doulos, que é escravo. Então, veja aqui que a primeira parte da palavra é doule, certo? Dando origem a doulos, que é escravo. A última parte da palavra, que é et ou et, se refere à segunda do plural, que é vós. Ou seja, Deus está dando uma palavra direcionada a nós, que, vendo a posição ao oposto dele para nós, se converte na segunda do plural, que é vós. E aqui a última parte é alelos, que é entre vós, ou de um para o outro, algo que se vai fazer em reciprocidade, ou seja, eu faço e o outro faz, e assim juntos fazemos a mesma ação ou a mesma coisa. Então, se literalmente seria, mas, através do amor perfeito, escravizem-se. Do leuete, escravizem-se uns aos outros. Interessante, né? Então, vamos ver aqui como diz esse versículo em português. Diz assim, antes que o ala aqui, antes sejam escravos uns dos outros por amor. A estrutura está um pouco diferente porque cada língua tem uma estrutura diferente. Aqui a estrutura é antes, através do amor verdadeiro, escravizem-se uns aos outros. Português. Antes sejam escravos, então a posição está diferente. Antes sejam escravos uns dos outros por amor. Ou seja, aqui vemos, por exemplo, através, aponta diretamente para agape. Ou seja, o amor é o meio, é a forma, é um instrumento através do qual seremos escravos e serviremos uns aos outros. Em outras palavras, se não existe amor, não seremos escravos, não suportaremos porque é demasiado sem amor. Também é por amor, e especialmente este amor perfeito, que seremos escravos de Deus. Para obedecer o que Deus demanda de nós, não seria fácil se nós não o amássemos primeiro. Temos que amar Deus com todo o nosso coração para então ser capazes de obedecer. Se não o amamos, não lograremos absolutamente nada. Agora veja, antes, através do amor verdadeiro, escravizem-se, ou sejam escravos, como é a parte aqui em português, certo? Escravizem-se, sejam escravos de quem? Uns dos outros. Alelos, uns dos outros, através desse amor perfeito. Esse versículo para mim é muito profundo e tinha que fazer parte desta sessão, porque através deste conteúdo aqui podemos entender tudo quanto Deus espera de nós quanto à escravidão. Eu repito, a palavra doulos é literalmente escravo, e a palavra doulos está bem aqui. Escravizem-se. Soa como uma ordem, ou em português, sejam escravos. É uma ordem imperativa. Não nos dá espaço para discutir, para perguntar por quê, para dizer não, para dizer, eu não gosto da ideia, eu não concordo. Bom, Senhor, melhor muda de ideia. Não nos dá espaço. Somente diz, escravizem-se ou sejam escravos. Agora, se nós não podemos escravizar-nos e ser escravos de Deus, é porque não o amamos. Isso é bem simples. E se o amamos, o ser escravo será algo natural, que vai fluir sem nenhuma dificuldade. Vamos ver aqui algumas diferenças entre o ser servo, empregado, servente e servidor com o escravo. Vamos ver. Não esqueça que o escravo é o doulos. Por que não posso dizer que servo, empregado, servente, servidor é o mesmo que escravo? Vamos ver se entendemos isto.
Primeiro, o servo, empregado, servente e servidor têm direitos, certo? Esses aqui podem escolher, eles podem escolher com que trabalhar, para quem trabalhar, onde trabalhar, quanto tempo trabalhar, uma vez que todos são relacionados com trabalhar ou com serviço. Porém, o escravo, não. E o não está bem grande. O escravo não tem direitos. O seu único direito é dizer, sim, Senhor, aqui estou para fazer a tua vontade. A segunda observação, os primeiros, que são servo, empregado, servente e servidor, podem escolher para quem trabalhar. Ou seja, pode escolher trabalhar para uma loja, para uma companhia, para uma igreja, para uma escola. Pode escolher. Porém, o escravo não. Se o Senhor diz, filho ou filha, vai naquele lugar, naquele país, ou naquela igreja, ou naquela casa e faz isso, ora desta forma. Não podemos dizer, não, Senhor, estou muito ocupado, eu estou muito estressado, tenho muita coisa. Não podemos dizer nada, simplesmente temos que ir fazer, porque somos escravos. O escravo não tem direito. Ademais, o escravo é uma propriedade, certo? E propriedade é algo ou alguém que pertence a outro. A terceira observação, os primeiros, que são o servo, empregado, servente e servidor, decidem que trabalho executar. Então, esses quatro aqui, o servo, empregado, o servente e servidor, podem decidir se eles vão trabalhar com mecânica, ou se eles vão trabalhar com construção, se eles vão trabalhar com arte culinária, ou se eles vão trabalhar com qualquer outra coisa. Podem escolher. Ao segundo, que se refere ao escravo, tudo o que lhe resta é a função de ser escravo. Tem que ser escravo e nada mais. O escravo somente obedece. Estou vendo que eu mesclei aqui, eu misturei um pouquinho com o espanhol. Perdão aí, mas eu estava fazendo tudo isso muito rápido. Então, vamos ver que, uma vez mais, vemos que o doulos, ou escravo, não tem direito, assim como os demais aqui têm. Veremos também que os serventes, seja o servo, empregado, servente e servidor, se contratam. Os contratamos e pagamos um salário, certo? Os escravos se possuem, porque eles são propriedades. Então, compramos, através da história, o povo comprava os escravos e os escravos os serviam até a morte grátis. Não é nada bonita a história, essa parte realmente é muito sofrida, mas essa é a conotação principal. A diferença hoje é que o nosso Deus, o nosso amo, o nosso Senhor, não é cruel para com nós outros. Ao contrário, ele fez todo o oposto e a sua escravidão, em lugar de rebaixar, levanta. Em lugar de matar, vivifica. Em lugar de humilhar, honra. Esta é a diferença da escravitude, da escravidão entre Deus e a escravidão da história. Eu busquei aqui alguns exemplos na Bíblia de personagens que alguma vez foram desafiados por Deus para obedecer sem reclamar, assim como um escravo. E eu lembrei, por exemplo, de Abraão no Antigo Testamento. Abraão foi desafiado por Deus a sacrificar seu filho e provar assim que amava a Deus mais que qualquer outra coisa. Então, quando Deus propôs isso a Abraão e disse, Abraão, vai no altar, sacrifica teu filho, teu único filho, ainda disse isso. Abraão não questionou, ele não reclamou, ele não discutiu, ele não gritou, ele não arrancou os cabelos, ele não fez nada que pudesse expressar desagrado. Eu imagino que em silêncio e com muita dor no coração, porque era o pai, caminhou para o altar, colocou o filho ali, o posicionou bem de acordo com o ritual que faziam com os animais que eram sacrificados, e no momento de sacrificá-lo, Deus o parou. E aí essa parte me alegra muito, né? Porque, nossa, um pai, é realmente difícil imaginar a experiência. Porém, a coisa que quero mencionar é que Abraão, naquele momento, atuou como um perfeito escravo. Ele não discutiu, não perguntou, não reclamou. Ele somente, apesar da dor, obedeceu 100%. O outro exemplo é Maria no Novo Testamento. E só trouxe esse versículo porque está no Novo Testamento e estamos trabalhando com o grego do Novo Testamento.
Então, esse texto fala daquela vez quando o anjo veio a Maria e disse: Maria, prepara-te porque tu vais ser a mãe do Salvador. Veja que naquela experiência Maria não discutiu, ela não disse: como tu não vês que a nossa cultura é muito diferente? Uma mulher que é encontrada grávida vai ser apedrejada até morrer? Ela não disse nada. Deus sabia dos riscos daquela época cultural. Porém, o Senhor lançou sobre ela um desafio e ela aceitou como perfeita escrava de Deus. Aí veja bem o que ela diz aqui. Esta é só uma parte do versículo de Lucas 1:38, que é a parte que interessa mais neste contexto da nossa sessão. Diz: Ido re dule Kyrio, que noitomoi katato remasu. Vamos ver palavra por palavra. Aqui, ido é o verbo ver. Ela diz: veja, a escrava, redule. Estamos em dulos, certo? Dulos é masculino singular, que dule feminino singular. Ela disse: veja a escrava do Senhor, Kyrio. Aqui tem um ponto alto que é uma exclamação. Depois disse: genoito, faça-se, ou seja, feito, moi, faça-se em mim, moi, faça-se em mim, referindo à vida dela, faça-se em mim, catá, segundo tu, lá ou a, rema. Você já escutaram essa palavra rema, né, em algum lugar? Isso em grego, rema, se refere a uma palavra poderosa, uma palavra que traz impacto, uma palavra que sacode, uma palavra que transforma. Então, Maria disse: faça-se em mim segundo to remasu, a palavra poderosa tua, ou segundo a tua palavra poderosa. Ou seja, neste caso, Maria foi desafiada a uma situação muito, muito, muito difícil. Eu não sei realmente como é que eu reagiria. Eu acho que eu pensaria mais que qualquer coisa. Maria, não sei se pensou, não. O caso é que ela não disse nada. E ela disse: veja, é como se fosse já uma entrega final. Como se fosse, por exemplo: aqui estou, Senhor. Tua escrava, redule. Aqui está, Senhor, tua escrava. Literalmente, aqui está, Senhor, Kyrio. Aqui está, Senhor, a escrava. Faça-se, que noito, moi, em mim, catá, segundo, to, a, rema, a palavra poderosa, ou palavra impactante, su, tua. Ou seja, aqui está, Senhor, tua escrava, faça-se em mim segundo tua palavra poderosa. Maria é um exemplo de alguém que aparece nas Escrituras como escrava. Alguém que entendeu que não tinha direito de reclamar, de discutir, de perguntar por quê ou de dizer não. Ela simplesmente obedeceu. Então vemos que o doulos, aqui tem algumas observações bem interessantes. O doulos continua sendo escravo. Veremos aqui algumas 2 ou 3 mais, que diz: assim como o hebraico, o vocábulo ebed, que é escravo em hebreu, no hebraico, assim como ebed é o doulos do Novo Testamento, porque ebed em hebreu e doulos no Novo Testamento, ambos significam escravo. Ou seja, assim como o vocábulo ebed, escravo, vem da raiz e do verbo abad, que é trabalhar, escravo em grego traz como única conotação o servir. Ou seja, explicando novamente, tanto ebed, que é escravo em hebraico, como doulos, escravo, no Novo Testamento, ambos têm a mesma conotação e a mesma definição, a mesma obrigação relacionada com trabalhar. Então, como ambos, Antigo e Novo Testamento, trazem a mesma conotação, então ambos têm a mesma conotação do servir, ou seja, ambos são chamados para servir. Apesar de que, literalmente, doulos não é servo, o doulos também serve. A segunda observação, porém, apesar de ser destinado, ou chamado, ou escolhido, como queira usar, ao serviço, acima de tudo, um doulos deve ser um adorador.
certo? Um escravo, um doulos, deve ser antes de tudo um adorador, porque esta é a condição máxima para ser um servidor. Ou seja, muita gente atualmente está indo ao ministério e nem sequer conhece a Deus, de quem estão falando. Nunca estudaram a palavra do Senhor, de quem está, da qual estão pregando. Estão meio desconectados. Essas pessoas normalmente, primeiro, causam muitos problemas no ministério, causam muito escândalo porque inventam suas próprias doutrinas bastante antibíblicas. E, além disso, elas não suportam muito tempo o peso, a carga ou a responsabilidade ministerial. Por quê? Porque faltou esse principal ingrediente aqui, que é a adoração. Irmãos, não temos que ser sofisticados em nada para servir ao Senhor no ministério. Porém, temos que ser adoradores para servir no ministério. Porque essa atitude de adorador ou de adoração expressa que conhecemos bem o nosso Deus, o grande que Ele é, o poderoso que é, o bom que Ele é, o santo que Ele é, o perfeito que é, o excelente que é. Então, nosso coração se encherá de gratidão. Essa gratidão naturalmente nos vai levar a servi-lo. Não tem que ser exatamente uma igreja, um púlpito e uma conferência. Não, podemos falar do Senhor no nosso setor de trabalho, podemos falar dele no nosso setor de estudo, podemos falar para os nossos vizinhos. Ou seja, faremos algo para o Senhor se primeiro somos seus adoradores. Então, a coisa aqui é que para ser um servidor, primeiro temos que ser um adorador. Porque se não somos adoradores, não estamos aptos para o ministério. Vamos cometer barbaridades, vamos criar problemas, vamos escandalizar o nome de Deus e vamos envergonhar o ministério. Isso vai ser terrível. E afinal, quem vai pagar a consequência são aqueles pequeninos na fé que não conhecem muito de Deus e dependem de nós para conhecer através da palavra do Senhor. Ninguém pode ser um doulos se antes não é um adorador. Ninguém pode servir ao Senhor 100% se antes não sabe adorá-lo. E se não sabe adorá-lo, possivelmente é porque não o conhece primeiro. Vamos ver então se que a expressão doulos aparece no Novo Testamento, em algumas versões, mais de 800 vezes. Eu estive lendo muito sobre isso para estar bem certa das informações. E há uma versão na Reina Valera, que é uma versão hispana, de 1909, não é uma tão antiga, porque é desde o século passado, né? Não é muito, também não é muito nova, mas também não é muito antiga. Ela apresenta cerca de 800 vezes a palavra doulos, em diferentes formas, logicamente, certo? Ou seja, fala de servo, servidor, empregado, servente, e tudo isso aí, 800 vezes. Porém, outras mais estritas que vão somente ao termo doulos ou escravo, e veja que doulos aqui está em singular, escravo, aparece somente 130 vezes no Novo Testamento e cerca de 50 no Antigo, porque somente toma a palavra doulos ou escravo. Esta aqui, que aparece com 800 vezes, toma todo tipo de posição, empregado, servente, servidor e todo mais relacionado com algum tipo de serviço. Por isso é a diferença numérica, tá? Não pense que existe uma confusão aqui, porque não há. Então, vamos ver aqui que a palavra doulos, eu vou colocar tudo de uma vez, traz aqui algumas observações interessantes. É ainda um tipo de diferença, né? Vamos ver aqui se eu coloco de uma vez tudo. A razão por que o doulos aparece tantas vezes, aparece cerca de 800 vezes, incluindo outras expressões de serviço, e 130 vezes no Novo Testamento, 50 no Antigo, para uma versão mais estrita, só direcionada ao doulos. Por que se repete tanto? Vamos ver então que a razão está na definição bíblica da palavra escravidão. Ou seja, agora vamos ao ponto que queria realmente chegar. Não gostamos muito da palavra escravidão porque não soa bem, porque escravidão nos faz lembrar de sofrimento, dor, humilhação, rejeição, indiferença. Essas coisas não são boas. Porém, sob um contexto bíblico, a escravidão, partindo do ponto de vista de Deus, é diferente. Então, eu coloquei aqui. A razão por que se repete tanto esta palavra doulos na Bíblia é por causa da definição
referente à palavra escravidão e, consequentemente, a qualidade da escravidão. Ou seja, vou explicar primeiro e depois explico. Quando nós estávamos no mundo, estávamos enterrados na lama ou no lamaçal do pecado. E foi que Deus fez. Ele foi lá, nos encontrou na nossa sujeira, nos levantou da nossa morte espiritual, nos ressuscitou, tornando-nos agora filhos de Deus, nos arrancou das trevas para o reino de luz, como diz a Bíblia, e depois nos purificou e nos assentou e nos pôs em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Isto é a escravidão de Deus. Ou seja, a escravidão do mundo é aquela que tira de cima, põe embaixo e pisa e humilha e apaga até a pessoa morrer de uma vez e desaparecer da história. Deus, em sua escravidão, faz o contrário. Ele nos pega desde baixo e nos levanta e nos assenta em um lugar de excelência, em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Então, isso eu trato de explicar aqui nessa breve diferença. Segundo o mundo, a escravidão rebaixa. Isto é verdade, isso vemos na história, mas segundo Deus, a escravidão eleva. Isto foi o que Ele fez conosco. Nos tirou do nosso pecado e nos assentou em seu reino de santidade. Segundo o mundo, a escravidão humilha. Isto é verdade, as pessoas não passam de nada, elas são literalmente sinônimo de nada. Mas segundo Deus, a escravidão valoriza. Valora, ela transforma o nada em tudo, nos tira do sujo, nos põe no limpo, do que está enterrado embaixo e nos assenta em lugares celestiais. Segundo o mundo, a escravidão diminui, ou seja, torna o pequeno pequeníssimo, torna o pequeníssimo desaparecido. Porém, em Deus, a escravidão, inclusive, honra aqueles que são escravos. Como é que Deus honra os seus escravos? O primeiro importante passo é que Jesus veio a um mundo bastante degradante, bastante sujo, bastante destruído. O valor, a coragem que Jesus teve de visitar o nosso espaço tão pecaminoso já foi um grande passo. Daí tratou conosco, nos arrancou de lado do nosso lamaçal, nos limpou, nos transformou, nos vestiu com uma veste de santidade, dando-nos sua natureza, seu nome, cristãos, vindo de Cristo, nos ressuscitou, nos chamou a uma nova vida e nos assentou em um lugar celestial mais alto, juntamente, no mesmo nível, na mesma altura que Cristo, no sentido alegórico. Ou seja, estou tratando de dizer que as mesmas bênçãos de Cristo agora são minhas, porque por esse motivo somos co-herdeiros com Cristo. Todas as bênçãos de Cristo Jesus também nos pertencem como igreja de Cristo, assim como filhos de Deus. Por isso a Bíblia diz, nós podemos entrar diante do trono da sua graça com confiança, sem medo, sem dúvida, sem temor, sem nenhuma classe de covardia ou de preocupação. Entramos ali, dizemos, obrigada, Senhor, estou na minha casa, porque tudo quanto Jesus tem como riqueza de glória agora é transferido a nós, a sua igreja. Somos participantes das mesmas bênçãos. Por último, eu encontrei aqui esse texto de Efésios 2,6, que fala exatamente o que estou tratando de explicar. Essa aqui é só uma parte do versículo. A primeira parte diz, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Os lugares celestiais são os lugares que estão acima da nossa cabeça, ou seja, mais alto que nós. São os lugares altíssimos, espiritualmente falando. E nos assentou em lugares celestiais juntamente, na mesma altura, no mesmo nível, com os mesmos privilégios de Cristo Jesus. Assim como diz o versículo aqui em Efésios capítulo 2, versículo 6. Vamos ver então, irmãos. Eu tenho aqui uma parte final de reflexão. Então, veremos a diferença entre esses dois textos. 8:34 afirma que o pecador é um escravo do pecado enquanto está cometendo o pecado, porque esses pecados o controlam. Eu escrevi esse texto aqui. João 8:34 nos diz que somos escravos do pecado enquanto o cometemos e o pecado nos controla. Então, vemos. Jesus lhes respondeu, em verdade, eu digo que todo aquele que peca é escravo do pecado. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, João 8:34. Vou ler outra vez. Em verdade, vos digo que todo aquele que peca
é escravo do pecado. Ou seja, o primeiro versículo diz que aquele que peca e, sobretudo, permanece ali, está sendo controlado pelo pecado, por isso é um escravo. Porém, o segundo versículo, que é Romanos 8,15, faz toda a diferença. E eu vou ler aqui Romanos 8,15. Porque não haveis recebido o espírito de escravidão. Esse é Romanos 8,15. Já não haveis recebido o espírito de escravidão para novamente andar atemorizado, e senão que haveis recebido o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. A segundo versículo nos diz, desde que Jesus nos alcançou e nos salvou, ele trocou o espírito de escravidão, tomou para ele e nos deu agora um espírito de adoção, como diz o versículo de Romanos 8,15. Nos deu o espírito de adoção, e é esse espírito de adoção, fomos adoptados por ele, por Deus, sendo agora parte da família de Cristo Jesus. Por esse direito, agora podemos entrar diante do trono da sua graça com confiança e falar com ele sem nenhum problema, porque já não somos mais escravos do pecado. Então, a partir daqui eu pergunto, então, de quem tu és escravo? Depois de escutar tudo isso, és um escravo de Deus? És um doulos realmente? Obedece sem questionar, sem reclamar, sem dizer não? De quem és escravo? Algumas pessoas são escravas do dinheiro. Elas trabalham 24 horas para conseguir mais e mais e mais. São escravos. Outros são escravos da própria aparência, da própria beleza. Outros são escravos do seu emprego, do seu trabalho. Outros são escravos de alguém. Enfim, de quem somos escravos? Eu prefiro ser escrava de Deus. Certamente ainda não estou perfeita, estou lutando tanto para melhorar a minha vida de dule para com Deus. Porém, esta é uma boa opção. Renunciar a nós mesmos, ao nosso velho homem, com as nossas velhas vontades destrutivas e submeter a nossa vida completamente ao Senhor. Isto é um privilégio, não é uma obrigação, porque a escravidão em si, a palavra escravidão é horrenda, porém a escravidão, segundo Deus, é uma grande bênção e eu diria que é a maior de todas as bênçãos. Ademais, falando pessoalmente de nós aqui que somos humanos, chega a ser um privilégio, algo que eu não poderia conseguir sozinha, graças ao Senhor, porque somos seus escravos por adoção. Amém, irmãos? Eu espero que tenham entendido aqui o meu grande esforço por explicar entre dois idiomas. Então, se tu chegastes comigo até aqui, muitíssimo obrigado pela tua paciência e espero poder ver-te novamente no próximo vídeo. Eu espero que o nosso Deus Todo-Poderoso te abençoe com toda sorte de bênçãos, hoje para todos sempre, ok? Amém.